O papo é hoje sobre balanceamento de roda e é importante ressaltar o seguinte: toda roda montada com pneu precisa ser balanceada, né? Você imagina essa massa toda virando na velocidade que vira, se ela estiver desequilibrada, ou seja, um ponto com mais peso em um lado do que o outro, isso vai causar um desequilíbrio bem razoável, né? Então, primeiro aí fazendo uma correção, muita gente fala que não precisa balancear, né? E muita gente confunde balanceamento com alinhamento, tá? Então, vamos tirar essas dúvidas aí. Balanceamento nada mais é do que você deixar a massa dela equilibrada, da roda equilibrada, né? Eu fiz esse balanceador para poder balancear essa roda. Existe balanceador para vender? Claro que existe. Existem até versões hoje, como se diz, eletrônicas, né? Mas esse modelo ainda é um modelo bem eficiente. Embora dá um certo trabalho, tem que ter muita paciência. Então a gente vai assistir agora uns vídeos. Primeiro da montagem do balanceador, caso você queira montar um. E um pouco da briga que é achar o ponto mais pesado da roda. Aqui a gente já achou o ponto, que é esse ponto aqui, né? Essa roda está super equilibrada. Ela vai precisar de muito pouco chumbo, 3 ou 4 gramas, não mais do que isso. E vamos rodar aí para ver o que acontece.
in einer Bahn, mitten in der Wüste. Letztlich stand sie da, die Männer sahen ihre Brüste. Es war tief in einer Bahn, der Señorita. Oh, Señorita, llama a la policía. Bebida und tequila, loucura e alegria. Oh, Señorita, policía, wunderbar. Zwei Gestalten, sie kamen in die Bar. Da kamen zwei Gestalten und tranken Tequila. Da kamen zwei Gestalten. Bom, vocês viram, né? Como foi montado o balanceador. Eu só usei lixo que estava em casa. Eu usei metalon que estava aqui em casa. A única coisa que eu tive que comprar foram os rolamentos, né? Que eles vão aqui assim. 4 rolamentos custaram R$20. O resto foi tudo feito com sobra de material e tudo mais. Tanto é que eu não pude colocar o rolamento direto nesse metalon. Tive que fazer uma orelha para poder instalar aqui os rolamentos. Usei um eixo retificado de 12, não é? Que eu tirei de um scanner daqueles antigos. Eles têm alguns eixos retificados, mas você pode usar uma haste de amortecedor ou tem eixo retificado para vender. E fiz esses cones. Isso porque eu vou usar isso aqui 3 ou 4 vezes por ano, não mais do que isso. Se você for fazer um para usar todo dia, bom, você tem que considerar fazer esse cone um pouco maior para poder encaixar em rolamentos maiores e fazer em aço, não em alumínio como eu fiz, né? Mas como eu vou usar muito pouco, então ficou legal assim, resolveu o problema. A gente já descobriu, por exemplo, né, que a parte mais pesada dessa roda está nessa região aqui embaixo. E que a parte mais leve, portanto, está nessa região aqui em cima. Quando a gente quer colocar um peso um pouco maior, esse aqui, por exemplo, que é de aproximadamente 10 gramas, a gente vai ver que ela vai desequilibrar de novo. A gente coloca o peso aqui, né? Só encaixado, por enquanto, que a gente está fazendo o teste. Aí basta soltar e a gente vai começar a ver. Esse processo todo é muito lento, né? A gente vai começar a ver a roda querendo parar aqui no fundo. Tanto é que vocês repararam que eu acelerei em vários momentos a velocidade do vídeo, porque isso é um processo muito lento. Você tem que girar a roda, esperar ver onde para, girar de novo, esperar ver onde para. Certificar de que esses rolamentos estão completamente soltos. A gente precisa, não dá para confiar só no rolamento da roda. Tem que ter esse colo aqui com os rolamentos. Tem que usar rolamento também novo, ou em bom estado, muito bom estado, na roda, para que não tenha nenhum tipo de jogo. Não é? E a gente já começa aqui, ó. Vamos soltar aqui e ver o que acontece. Vocês começam a perceber que a roda está querendo descer para o lado que está mais pesado.
Ela vai passar um pouco, depois ela volta. É que eu já fiz todo esse trabalho aqui, senão o vídeo ia ficar com 1 hora mais ou menos, né? Se você pegar essa parte mais pesada e colocar ela exatamente lá no topo, ela vai entrar uma espécie de equilíbrio, tá? Por isso que é preciso fazer o processo várias vezes. Esse processo é muito preciso, né? Quando ela está caminhando muito devagar, é sinal de que a roda está quase balanceada. Vai precisar de pouco chumbo, de pouco peso, né? Se a gente coloca alguma coisa mais pesada, por exemplo, a gente conseguisse encaixar alguma coisa mais pesada aqui, né? Aí você já começa a ver que ela começa a virar numa velocidade mais rápida. No fim, eu cheguei à conclusão, usando uma balança de precisão, que eu vou precisar só disso aqui, de chumbo, que deve dar alguma coisa em torno de 5 gramas. Eu estou usando o ponto que é oposto ao ponto mais pesado. Agora eu estou com esse ponto aqui, portanto ela está em equilíbrio lá em cima. E a gente vai colocar provisoriamente aqui, com uma fita crepe, esse pedaço de chumbo. Você vai usando fita crepe até você chegar aonde você quer. Chegou onde você quer. Ela para em todos os pontos, sem voltar. Aí sim você pode colar com dupla face. Ou no caso, quando a roda está muito desequilibrada, você pode usar esses que tem um grampo, mais difíceis de achar. E aqui você tem os tipos de chumbo que a gente está mais acostumado a ver, né? Os novos vêm com uma dupla face atrás. Conforme a gente está vendo, foi colocado aquele peso lá. E olha só, onde você solta, ela para. Não é? E se eu girasse aqui, eu não vou fazer isso, senão o vídeo vai ficar mais longo ainda, né? Ela não vai parar sempre numa mesma posição, ela pode parar em qualquer posição, porque ela está equilibrada. A roda, quando não está balanceada, pode causar uma série de problemas na condução da moto. Isso aqui é uma roda traseira, tá? E eu estou fazendo isso também em caráter mais educacional, né? Uma roda dianteira, por exemplo, seria necessário estar com os discos, né? E tudo mais. Mas isso aqui, na rotação que está, quando você está a 100 km por hora, por exemplo, mesmo um balanceamento muito pequeno pode trazer uma vibração na balança, na suspensão. Isso pode se manifestar inclusive lá na frente da moto, no que a gente chama de shimmy, ou alguns conhecem como galinha, né? Da galinha a moto começa a tremer. Mas também não adianta só o balanceamento, né? Muitas outras coisas, suspensão, rolamento em boas condições, bucha de balança, caixa de direção e principalmente pneu, que tem que estar bom, né? Então às vezes você tem lá uma vibração muito grande na moto, shimmy, galinha e tal, e aquilo tudo, e você fala, vou mandar balancear, já resolve. Aí você manda balancear e não vai resolver absolutamente nada, porque o problema não é só esse. Esse é uma das coisas que você faz. Segundo, também, não vamos confundir balanceamento com alinhamento. Se a roda estiver torta, né, quando ela está com calo, aí o balanceamento não vai resolver. Chumbo não alinha a roda. Compreende? Chumbo não alinha a roda. O que alinha a roda é calor, macaquinho hidráulico, isso quando é possível alinhar. Às vezes a roda não é possível alinhar. E no caso de roda raiada, não é? Aí é diferente. Aí você tem que mandar numa pessoa especializada que vai alinhar, apertando e soltando os raios e os nipples e tudo mais. Bom, vamos lá, vamos pensar nas considerações finais, né? Quando você vai
balancear uma roda, é importante que todas as peças que são afixadas na roda, elas estejam na roda. Por exemplo, disco. No caso da flange, aqui tem a flange da coroa, ela não é afixada, ela é encaixada, né? E é o eixo da balança que dá o aperto. Portanto, ela não ficaria muito firme aqui. Seria bom, mas não dá para fazer, né? Então você tem que pensar que tudo aquilo que vai estar virando afixado à roda tem que estar na roda para fazer o balanceamento. Uma outra coisa, nem sempre o peso que você vai colocar para compensar, ele está diametralmente oposto na roda. Isso você vai fazer um pouco por tentativa e erro. Eu fiz aqui algumas tentativas para descobrir que o ponto melhor não era exatamente diametralmente oposto, era aqui, nesse ponto onde eu estou apontando aqui. Nesse ponto eu coloquei e vi que a roda para em todos os sentidos. Você colocou ela, ela está parada. Sinal de que ela está em balanço, ela está em equilíbrio. Bom, espero que vocês curtam a ideia. Novamente, se esse balanceador que eu fiz é um balanceador caseiro, né? Se você for usar isso na sua oficina, considere aí algumas modificações para tornar ele mais robusto. Eu costumo balancear todas as rodas de todas as motos que eu tenho. Aliás, a primeira coisa que eu faço quando pego uma moto é cuidar da geometria da moto e não cuidar. A aparência é a última coisa. Motor é importante? Sim, mas também não é o mais relevante. O mais relevante é que a moto esteja geometricamente e dinamicamente adequada para se andar. Ou seja, suspensão, rolamentos, caixa de direção, embuchamento, aperto de motor, alinhamento de quadro, alinhamento de rodas e pneu. Sem isso, você pode estar com o melhor motor, linda, maravilhosa, com a pintura mais chocante do mundo, só que você não vai conseguir parar em pé. Não é? Você não vai conseguir fazer uma curva adequadamente, você não vai conseguir frear adequadamente. Então essa é a parte mais importante. Não é à toa que em corridas, boa parte da engenharia é dedicada à geometria da moto, à ciclística, à dinâmica, não é? Porque isso é a diferença entre ganhar ou perder uma corrida. Beleza? Então, deixa aí o joinha tudo, esses troços todos que tem aí no YouTube. E se você quiser fazer, espero que tenha sucesso. Não é um bicho de 7 cabeças. Não queira acertar logo de cara. É um processo de aprendizado. E é um processo gostoso de se fazer. An der Theke, lässig stand sie da.